Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. E hoje vamos estudar volume e suas transformações, tá? Primeiramente, volume, vamos trabalhar as unidades de medida de volume. Quais são elas? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Professor, quais são as mais usuais? Milímetro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico. Você vê muito, tá? E, inclusive, metro cúbico vocês vão ver, se pegar o talão de água de vocês vão ver lá qual é a quantidade gasta, consumida, né, no mês, dentro de um mês. Lá em casa, por exemplo, esse mês foi gasto um total de 5 metros cúbicos. E aí, agora vamos descobrir quantos litros eu gastei, tá? Então, como é que vai fazer essa transformação? Tenho que respeitar essa ordem. Unidades de medida maior para unidade de medida menor, eu devo multiplicar por 1000 e todas eu multiplico por 1000, não tem aquela diferença, tá? Então aqui, quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, multiplica por 1000. Tá? Se eu tiver que transformar uma unidade de medida menor para uma maior, o que eu vou fazer? Vou fazer o contrário, vou dividir por 1000. Então, divide e assim por diante. Depende do que o exercício te pedir. Por exemplo, tem que transformar milímetro cúbico para centímetro cúbico, divide por 1000 e assim por diante. Relação entre volume e capacidade. Tá? Então, capacidade é tudo aquilo que eu posso armazenar ali dentro de um recipiente. Tá? A capacidade daquele recipiente. Volume é o calcular qual que é o volume, né? A capacidade é o que eu consigo colocar lá dentro. Então, como é que vai ser essa transformação, essa relação entre os dois? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, lembrando que eu falei, lá em casa eu gastei 5 metros cúbicos que veio no talão de água, 5 metros cúbicos foi consumido esse mês, quer dizer que eu gastei quantos litros? Se 1 metro cúbico é 1000 litros, então se eu gastei 5 metros cúbicos, eu gastei 5.000 litros dentro de um mês, tá? E aí, qual que é a outra transformação? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Se eu tenho 2 decímetros cúbicos, eu tenho 2 litros e assim por diante. É uma relação de igualdade aqui. O valor que está aqui é igual aqui se essas unidades de medida forem as mesmas. Tá? 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litro, ou posso transformar diretamente para quem? Para ml, tá? Então você compra ali uma latinha de refrigerante. Latinha de refrigerante geralmente tem 350 ml. ml, se eu for transformar para volume, que é centímetro cúbico, são quantos? São 350 ml, tá? 350 ml é igual a 350 centímetros cúbicos. Tem transformação igualitária ali, são iguais, tá? Então vamos para uns exemplos. Primeiro exemplo, faça as transformações abaixo. 25 decímetro cúbico em centímetro cúbico. Eu vou olhar, ó, decímetro cúbico está aqui. Eu vou ter que transformar para centímetro cúbico, então eu estou vindo para cá, então eu vou multiplicar, estou fazendo nesse trajeto aqui. Então eu vou pegar 25 e multiplica por 1000. Como o número inteiro multiplicado por 1000 é muito fácil, você pega esses 3 zeros e acrescenta no final. Se não, se tiver vírgula, é só mover a vírgula, mas como é o número inteiro, ficou 25.000 centímetros cúbicos. Não esquece da unidade de medida, tá? Letra B, 35,2 decâmetro cúbico em hectômetro cúbico. Então, decâmetro está aqui e eu tenho que transformar para hectômetro cúbico. Então, eu vou dividir por 1000. Então, eu vou pegar ali, ó, 35,2 dividido por 1000. E como é tudo multiplicado por 1000 dividido por 1000, é simples. Só pegar e mover a vírgula quando está dividindo. E a vírgula eu vou mover ela para a esquerda. Então eu vou repetir esse valor de 35,2 e eu vou mover quantas casas? Eu estou dividindo por 1000, então eu tenho 3 zeros. Eu vou mover a vírgula 3 vezes. Movi para cá, movi uma. Movi para cá, movi 2. Falta mover mais uma, só que aqui não tem nada, então eu coloco um 0 e movo ela. Movi 3 vezes. Está vendo que o número começou com vírgula? Não pode. O que eu tenho que fazer? Acrescenta outro 0 no início. Então, 35,2 decâmetro cúbico em hectômetro cúbico, dividir por 1000 e equivale a 0,0352 hectômetro cúbico.
ok? Próxima transformação, 4 metros cúbicos em litros. Vou olhar, 1 metro cúbico equivale a 1000. Então eu pego 4 metros cúbicos e multiplico por 1000. 4 vezes 1000, que é igual a 4.000 litros, certo? E próximo, 350 centímetros cúbicos em ml. Acabei de falar sobre isso. Se 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, se eu tenho 350 centímetros cúbicos, equivale a 350 ml. Então, eu pego 350 ml. É uma transformação direta, tá? Não precisa de multiplicar por ninguém, porque os valores, eles tendem a ser o mesmo com relação às suas unidades, tá bom? Então, vamos aqui agora para um problema de resolver e calcular o volume, né? Vamos calcular aqui o volume. Determine o volume de cada cubo, não, na verdade, de cada bloco. De cada bloco. E aí eu vou observar esse bloco da letra A, é um cubo, tá? É um cubo por quê? É um quadrado em 3 dimensões. Quadrado, pois eles têm todos os lados iguais, tá? Então, um cubo, ele tem todos os lados iguais. Como é que eu calculo isso? É só pegando as suas arestas e multiplicando. Quais são essas arestas? Arestas são essas linhas, tá? Então, essa parte da frente, quando eu vejo aqui, ó, se baseia-se no comprimento, largura e altura do cubo, tá? Como as medidas são as mesmas, eu chamo todas de A. Por quê? A significa aresta. A aresta é essa linha aqui. Então, volume de um cubo seria o A vezes A vezes A. Por quê? Eu preciso dessas 3 medidas, um comprimento, uma largura e uma altura. Como elas têm as mesmas medidas, eu posso chamar de A, que é a aresta, tá? Então, volume vai ser 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4. Multiplicação tem que resolver de 2 em 2, né? Então, aqui vai ficar 1,4 vezes 1,4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Então, aqui, 6, 5 mais 4, 9 e 1. Eu tenho 2 casas decimais, então vai ficar 1,96. Acabou? Não. Por quê? Tem que multiplicar pelo terceiro valor, que é 1,4. Então, vai ficar 1,96 vezes 1,4. 4 vezes 6, 24, sobra 2. 4 vezes 9, 36, mais 2, 38, sobra 1. Opa, 38, né? Sobra 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7, certo? E agora, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 1, 1. Vou separar aqui. Beleza, agora eu vou somar esses valores. 4, 8 mais 6, 14, vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 9, 17, vai 1. 1 mais 1, 2. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho 2. Então eu conto 3 casas decimais e coloco a vírgula. 2,744. E aí eu vou lá olhar a unidade de medida, centímetro cúbico, tá? Pessoal, eu vou colocar a unidade de medida em centímetro cúbico, por quê? Por que eu vou fazer isso? Porque aqui, ó, centímetro vezes centímetro vezes centímetro, por isso que transforma em volume. Quando você trata de volume, centímetro cúbico, tá bom? Então não esquece, pega aquela unidade de medida, tá vendo que ela é a mesma, e coloca ao cubo, certo? Que representa volume. Volume do bloco B. O bloco B é um bloco retangular, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar isso aqui um pouquinho diferente, porque quando é cubo, tudo é o mesmo valor. Aqui não, aqui é um bloco retangular. Então, aqui vai ser a medida do comprimento, aqui da largura, que eu vou chamar de L, comprimento eu vou chamar de C, e aqui vai ser a altura, que eu vou chamar de H, tá? Por que eu vou chamar de H? Porque quando você calcula área, você já chama de A. Então, como eu estou calculando a altura, vou chamar de H para diferenciar aí, tá? Então, beleza. Para mim calcular o volume desse bloco, basta eu pegar o comprimento vezes a largura vezes a altura.
Só multiplicar as três medidas. Aqui eu tenho 3,5 vezes a largura, que é 1,5, vezes a altura, que é 2. Então, o volume vai ser, vou multiplicar esses dois primeiro, ó, 3,5 vezes 1,5, 5 vezes 5, 25, sobra 2, 5 vezes 3, 15, mais 2, 17, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3, 3. Então, 5, 7 mais 5, 12, vai 1, 1 mais 1, 2, mais 3, 5. Tenho duas casas decimais, 5,25 vezes 2. E aí eu vou descobrir qual que é esse volume. 5,25 vezes 2, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 2 vezes 5, 10. Duas casas decimais, coloca a vírgula. Não esquece dessa vírgula e também não esquece na minha unidade de medida, que aqui nesse caso é decímetro cúbico, então 10,50 decímetro cúbico, tá bom? Para finalizar, terceiro exemplo, o cubo abaixo tem um volume de 27 centímetros cúbicos. Qual é a medida da aresta? Então ele quer descobrir qual é essa medida da aresta aqui, ó. E essa aresta são todas as arestas, têm a mesma medida. E aí, o que eu vou fazer? Ele está falando para mim que o volume é de 27. Então, eu sei que volume é igual a A vezes A vezes A, certo? Então, eu tenho que descobrir o quê? Que o volume é 27. A vezes A vezes A. Eu não sei qual é a medida da aresta. Eu tenho que imaginar um pouquinho aqui, porque senão, assim, poderia resolver por raiz cúbica, só que vocês não aprenderam isso ainda. Mas eu tenho que usar um pouco o meu raciocínio, porque é bem fácil. Eu tenho que imaginar em um número que eu vou colocar aqui, ó, que quando eu multiplico ele 3 vezes, ele vai dar 27. E aí eu posso tentar. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não é o 2. Então vamos para o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Opa! Aí encontramos. Aqui, ó, tem que ser 3 vezes 3 vezes 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Então, a aresta é igual a 3. E aí eu vou colocar a unidade de medida. Qual que é a unidade de medida? 3 centímetros. Não tem ao cubo, tá? Ao cubo é só quando eu calculo o volume, tá bom? Eu preciso de 3 unidades para mim ter o volume, por isso que é ao cubo. Então, minha aula fica por aqui. Agradeço a participação de vocês. Até a próxima.